Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Trilha do Lirismo. Aqui eu falo para você ideias e insights para você construir a carreira e o trabalho que você ama. Isso significa encontrar seu propósito de vida e viver 100% dele. Eu sou a Kel Candela e o tema de hoje é como se manter motivado na construção da sua carreira dos sonhos. Vem comigo! Tem uma frase do exército americano que fala: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E é mais ou menos a mesma coisa que faz você não ter motivação em alguns momentos desse processo. Mas como assim? Todo mundo, e isso pode acontecer com você e está acontecendo com você nesse exato momento. Toda vez que a gente faz um planejamento, seja emagrecer ou qualquer coisa do tipo, mas nesse caso específico a gente vai falar de uma transformação grande que é a transição de carreira. Toda vez que você decide fazer uma transição de carreira ou dar um upgrade na sua carreira, vai ter momentos que você não vai ficar tão feliz assim. Vai ter uns momentos de baixa que você vai surtar. E tudo que acontecer com você, você vai identificar como se fosse um sinal misterioso do universo, falando que você não deveria ir por esse caminho. Só que o que acontece? Quando acontece isso, você liga uma chavinha do pessimismo na sua cabeça. Qualquer técnica, ferramenta, dica, qualquer coisa que eu ou outras pessoas possamos te ensinar, você vai vir com 5, 10, 20 desculpas ao mesmo tempo do porquê que aquela ideia simplesmente não vai dar certo. Mas você precisa ter em mente uma coisa: a vida tem um monte de infortúnio, vai acontecer um monte de pepino. E não é porque agora está acontecendo alguns pepinos ao mesmo tempo que você está indo para o caminho errado. Provavelmente, quando você decidiu fazer a sua transição de carreira ou quando você decidiu dar esse upgrade na sua carreira, provavelmente já tinham vários contras junto com os pontos a favor, junto com os prós. Você precisa limpar essa sua lente desse óculos que você olha para o mundo para você entender que esses empecilhos já estavam lá. Daqui um mês, um ano, alguns empecilhos ainda vão estar lá. No começo, quando você estava super motivado, a única coisa que mudou é que o peso para sua grande realização estava maior do que o peso para esse problema. Nesse momento que você não está se sentindo motivado, é porque você está dando um peso muito maior para o seu problema. Você tem que entender que no seu cérebro tem uma partezinha ali que faz com que a sua energia seja finita. Ou seja, o que é isso? Durante o dia a dia, na sua rotina, a sua energia vai se esgotando, vai acabando, e quanto mais empecilhos vão acontecendo, mais energia você vai gastar. Significa que você está longe, que você não vai realizar o propósito, que você tem que voltar para o seu ponto A? Não, significa que naquele momento as coisas não estão tão legais. Mas quanto mais tempo você gasta sofrendo, se vitimizando e entendendo que a sua vida tá um caos e não sei o que, surtar às vezes faz parte, é normal. Quanto mais tempo você gastar energia sofrendo com as coisas que não estão legais, menos tempo você tem vivendo daquilo que você realmente ama. Geralmente, esse sentimento de estar desmotivado, não estar tão engajado no seu trabalho, tem a ver com o medo de fracassar ou com o sentimento de fracasso. Você tem que entender que é normal fracassar. Como eu brinco e falo para os meus clientes, eu não faço mágica e nem milagre. E nem você, porque esse tipo de coisa não existe. Não existe isso de você definir e decidir que quer mudar de carreira e no mês seguinte você tá lá vivendo dos seus sonhos. O que acontece? Você tá ali percorrendo um percurso, pensa na subida de montanha, onde o cume vai ser a sua grande mudança de carreira, o seu grande upgrade na carreira. Você tá ali subindo aquela montanha e no meio do caminho você tropeça. Naquele momento, a gente tende a generalizar todo o processo. Você vai falar que a trilha é muito difícil, porque você tropeçou uma vez. É mais ou menos a mesma coisa. Tem gente que vai lá e monta um produto e desenvolve aquele curso ou cria aquela marca e aí na hora de vender você vai lá e fracassa.
Você tende a entender que o processo inteiro estava falho, que você não devia ter tentado se arriscar, que aquilo não serve para você, que você não nasceu para isso. Mas é mentira, você falhou em uma etapa do processo. Você precisa analisar o que deu errado, por que você está falhando e como melhorar aquilo ali. Se você entender como verdade absoluta que você não vai acertar 100% do processo, 100% do tempo na sua mudança de carreira, vai ficar muito mais simples para você não se desmotivar tanto. Um exemplo clássico disso é do Elon Musk. Quando ele decidiu montar a SpaceX, ele tinha o dinheiro para fazer exatamente 3 lançamentos. E quantos lançamentos ele fez? 3 lançamentos. E todos os 3 foram um fracasso. Ele não conseguiu no primeiro, não conseguiu no segundo e não conseguiu no terceiro. Ele foi melhorando o processo dele, mas mesmo assim ele não conseguiu mandar um foguete que ia voltar à base bonitinha, onde ia facilitar para ele continuar. Ele poderia muito bem ter se desmotivado, e ele até se desmotivou. Tem momentos que tem uns vídeos dele que você vê ele emocionado falando do processo, de como ele realmente ficou chateado de não ter conseguido, só que ele levantou, limpou a camisa e ele foi pensar, o que eu posso fazer agora? Ele pegou todos os conhecidos dele, juntou dinheiro para mais um lançamento. E no 4º lançamento, ele conseguiu. Imagina se ele tivesse feito os 3 lançamentos e pensado, nossa, isso daqui não é pra mim, eu já gastei todo o meu dinheiro e vou desistir. Não é assim que funciona, ele não teria feito história. As pessoas não fazem história desistindo quando as coisas dão errado, as coisas vão dar errado. Se você quer saber um pouquinho mais dessa história motivacional dele, tem vários vídeos no YouTube que eu recomendo vocês assistirem nesses momentos de desespero e parece que nada vai dar certo pra você. Não existe uma fórmula mágica para você sempre se motivar. Eu tenho o meu ritual. Os clientes do Instituto Lyra, que fazem parte de alguns dos nossos treinamentos, também, cada um vai aprendendo a melhor forma de se manter motivado. Eu gosto de usar a regra do dedo. Quando você não sabe, é o melhor jeito. Você vai testando, vai treinando, até que você encontra uma maneira que fica melhor para você se manter motivado. Mas para você saber mais ou menos quantas formas de se motivar existem, eu vou listar para vocês 4 principais formas que eu gosto de usar para me motivar. A primeira são âncoras. São coisas espalhadas tanto pela minha casa quanto comigo para poder me lembrar de qual é o meu objetivo, de coisas que são importantes para mim. Por exemplo, essa pulseira, alguns post-its que tem na minha casa. O segundo é quadro de visualizações. Tem gente que gosta de fazer o quadro de visualizações físico, um painel com várias fotos. Eu tenho uma pasta no Pinterest chamada Visualizações, na qual só eu posso ver. A terceira forma de me manter motivada é ter um planejamento com um plano A e B. Toda vez que eu me planejo, eu coloco qual é o meu planejamento passo a passo A para eu chegar no meu objetivo final. E aí eu coloco um plano alternativo, que é o meu plano B, para passo a passo, se o plano A não der certo, como que eu vou fazer para mesmo assim chegar no plano B. E a quarta forma que eu gosto de fazer para poder me manter motivada é trocar os gatilhos negativos por gatilhos positivos. Como assim? Eu lembro de uma época que eu ainda trabalhava como CLT e dava por volta das 4, 5 horas, a minha cabeça já estava exausta de trabalhar. Só que o meu horário era até às 19 horas, eu ainda tinha que produzir pelo menos 3 horas. Então o que eu fazia? Eu podia me desmotivar e reclamar e parar de produzir, ou eu tinha um momento para recarregar as minhas energias. Então eu saía, ia até uma padaria que tinha lá na esquina, tomava um chocolate quente, sem celular, sem telefone, sem ninguém, e depois eu voltava. Eu trocava aquele gatilho do momento no qual eu estava me sentindo cansada por uma coisa que era prazeroso para mim. Você pode trocar várias situações, desde o seu chefe falou algo que você não gostou, peraí, eu vou no banheiro com fone de ouvido e ouvir a minha música favorita.
até para situações mais sérias, do tipo, fui mandada embora do emprego que pagava as minhas contas e eu não ia pedir demissão até daqui a alguns meses. Então, o que você pode usar como gatilho positivo? Naquele momento, já sair e fazer um brainstorm com todo mundo, seus amigos, alguns parentes, pessoas que são da sua confiança, de alternativas para que você consiga um emprego de novo, consiga alternativas de renda extra, formas de que aquilo ali não vai te atrapalhar. O que eu vejo as pessoas mais errando quando o assunto é motivação? As pessoas esquecem, quando estão motivadas e felizes no começo do processo, que existe necessidades, que existe esse negocinho simples na vida, que é comer, viver, pagar conta, né? As pessoas esquecem das dificuldades do dia a dia, porque agora eu tenho um propósito, uma motivação profissional, eu simplesmente não preciso mais existir, eu vou viver de trabalho. Só que no meio do caminho, a pessoa se lembra que esse tipo de coisa existe e que agora você tem que trabalhar no que você já fazia para poder se bancar, para poder viver, para poder cumprir as suas necessidades, para depois você ir e ainda trabalhar extra no seu sonho, no seu propósito, para construir um negócio e viver 100% dele. Não é um trabalho fácil. Então, para te ajudar, eu trouxe para vocês a pirâmide de Maslow. Na base dela tem a fisiologia. São as nossas necessidades básicas de comer, de saneamento básico, sexo, todas essas necessidades que é inerente do ser humano, é o básico. Depois você sobe um pouquinho na pirâmide e vai para a segurança. A segurança são todas as outras coisas, as demais coisas. A segurança é aonde você mora, te traz segurança? A roupa que você veste te traz segurança? O seu trabalho, você se sente seguro? Você tem chance de ser mandado embora ou não a qualquer momento? Na sua carreira empreendedora, por acaso você passa alguma necessidade, algum aperto? Depois, subindo mais um pouco, você vai para o âmbito social. Esse âmbito social você está num relacionamento que você pode confiar e tem troca e conversa. Você sai com seus amigos, tem uma vida social com seus colegas de trabalho. Você é bem quisto, você é bem visto, você se comunica bem, você tem bons momentos juntos. Depois, no próximo nível da pirâmide de Maslow, tem a autoestima. A estima é como você se vê, como você se valoriza, como você se estima. Você tem esse autoconhecimento suficiente para você olhar para você mesmo e falar: caraca, que pessoa incrível que eu estou me transformando. E o último nível da pirâmide de Maslow são as suas realizações pessoais. Todo o esforço que você está fazendo nesse processo, você está vendo o resultado? Você colocou pequenos indicadores para você ver a sua evolução efetivamente? Quando você está desmotivado, geralmente o que acontece? Você está falhando em alguma das etapas dessa pirâmide de Maslow. Então, aproveita essa imagem que coloquei aqui e analisa, dá uma nota de 1 a 5 para cada etapa dessa pirâmide. Qual delas tá 1, qual delas tá 2, tá 3, tá 4 e tá 5. E tem um pequeno detalhe. Se você dá uma nota maior para a parte de cima da pirâmide e dá uma nota menor para a parte de baixo da pirâmide, você está provavelmente falhando miseravelmente. E você vai se desmotivar. Não tem como você se sentir número 5 em realização pessoal se você tá um 2 em necessidades fisiológicas. Você não tá conseguindo comprar comida para dentro de casa, mas você tá realizando todos os seus sonhos. Provavelmente, mesmo que você esteja um 5 em realização pessoal, provavelmente isso vai te desestabilizar. Então, quando você for começar um planejamento, começa um planejamento que vai fortalecendo de baixo para cima nessa pirâmide. Uma dica para você se manter motivado por mais tempo é usar a psicologia positiva. Ser mais positivo no seu dia a dia faz com que você libere mais dopamina. Dopamina é o tal hormônio da felicidade. Quando você libera dopamina, você tem duas ações, dois efeitos colaterais dentro da sua cabeça. Então, o primeiro é ser mais feliz.
O segundo é acionar toda a rede de conhecimento do seu cérebro e acionar toda a rede sua de aprendizado. Isso faz com que você tenha mais flexibilidade na hora de mudanças bruscas no seu cenário. Pesquisas sobre o assunto falam sobre atitudes que você pode ter todos os dias para se manter mais motivado ou motivada. Se você fizer esses exercícios que eu vou te ensinar agora durante 30 dias, você já começa a ver resultado na sua vida. A primeira dica é: anota pelo menos 3 coisas pelas quais você foi grato durante aquele dia. Ainda nessa anotação, você vai escrever alguma coisa positiva sobre aquele dia. Isso vai fazer com que você reviva o acontecimento e fala para o seu cérebro também que aquele tipo de situação e comportamento é importante para você. Então ele vai soar alertas mais vezes quando isso acontecer. A terceira dica é: faça alguns minutos de meditação todos os dias. Isso faz com que você relaxe o seu cérebro e diminua a ansiedade de um cotidiano multitarefas com tecnologia e coisas apitando o tempo todo na sua frente para você resolver a qualquer momento. E a última dica é: faça atos aleatórios de gentileza. Por exemplo, de manhã você chegou no trabalho, abre seu e-mail, escolhe uma pessoa que você acha que está precisando e escreve um e-mail para essa pessoa elogiando o trabalho dela, dando alguma dica de como que ela pode desempenhar a função dela com muito mais sucesso. Você vai perceber que compartilhando essas dicas e ajudando pessoas só por ajudar todos os dias um pouquinho, você vai se manter muito mais otimista e muito mais positivo ao longo dos dias. E isso vai servir como blindagem para que você se sinta cada vez mais motivado a realizar aquilo que você realmente quer para sua carreira. Mas você deve estar se perguntando: Kel, eu vou preencher todos aqueles pontos da pirâmide de Maslow até que eu viva da realização pessoal? Não, na verdade não tem resposta muito certa para isso. Tem gente que me pergunta: eu largo tudo e vou viver do que eu sonho? Ou eu vou me planejar, vou fazer um passo a passo? Então, por exemplo, eu com o mínimo de base ali, eu já queria viver do meu sonho, 100% do meu sonho. O Fer, meu marido, tá fazendo a transição dele até hoje, desde 2017. Porque ele é um tipo de pessoa que precisa de mais segurança, de mais estabilidade do que eu. Existem pessoas que buscam mais a segurança. Tem pessoas que a segurança não é tão importante, não é uma âncora de vida tão importante assim. A gente pode falar em outro vídeo sobre âncoras de carreira. A minha âncora não tá na base da segurança, mas a dele tá. E tem algumas pessoas que estão nessa base da segurança, principalmente quem é concursado público, ou tá na mesma empresa há muitos anos. Então você pode ter exemplos, tipo do Walt Disney. O Walt Disney, ele chegou até morar na rua para poder viver do sonho dele. O Coronel Sanders, o fundador do KFC, ele com 60 anos, ele buscou durante muito tempo a segurança, trabalhou e aposentou. Depois disso, ele falou: segurança não é mais tão importante para mim. E aí ele foi buscar o sonho dele, que era vender a receita de família. Ele chegou até morar no carro enquanto ele estava na busca por esse sonho. Então não tem uma resposta muito certa do que você deve fazer. Você tem que buscar até onde você aguenta. Se você, como diz o Rock, até quanto você aguenta apanhar e continuar lutando, né? Então, o quanto você está disposto a aguentar durante a sua transição de carreira sem se desmotivar? Vai ser com muito planejamento, passo a passo e estabilidade? Ou você vai sair fazendo e vai fazer dar certo ou dar certo e vai queimar as pontes? Então, isso não tem uma resposta muito sólida. A única coisa que você precisa pensar é: todos os dias você vai encontrar essa encruzilhada, viver da sua paixão ou viver de segurança. E todos os dias você vai ter que fazer uma escolha. Eu vou contar para você agora qual é a forma de motivação que eu uso e como que eu descobri isso. Então, vamos pensar eu no começo do Instituto Lyra, há anos atrás, meu primeiro pagamento 100%, vivendo 100% da empresa. Eu lembro como se fosse hoje, eu até tirei foto disso. Eu ganhei meu primeiro pagamento, R$200, pelo atendimento do mês inteiro.
de um cliente. Eu corri pro banheiro, eu tava num shopping, eu corri pro banheiro e eu tirei foto com os R$200 de tão feliz que eu fiquei. Eu sou rica! Né? Eu só saí lá da empresa e comecei a atender quando eu já tinha uma quantidade ok de clientes que me bancava. Só que não foi muito bem assim que aconteceu as coisas. Alguns poucos meses depois eu não tinha um contrato certo, eu não tinha um planejamento para captação de cliente a mais, eu não tinha tempo exato de quanto tempo o cliente ficava comigo. Então, pouco tempo depois, deu uma queda que eu não estava prevendo nos meus clientes, porque eu era nova nesse mercado. E ao mesmo tempo, teve uma queda que eu não estava prevendo. Foi mais ou menos assim. Num mês, eu estava bem. No outro mês, eu mantive. No terceiro, eu achei que eu ia subir, só que eu mantive de novo. No quarto, em vez de eu manter, eu perdi clientes. No quinto, eu fiz um curso que me deu um prejuízo de R$500. Eu, de verdade, pensei em voltar para o mercado de trabalho. Isso era o que eu sempre fazia. Eu já tinha empreendido em outras coisas, mas não eram as coisas que eu verdadeiramente amava, não era o meu propósito de vida. Antes as coisas não davam certo, eu voltava para o mercado de trabalho. Eu cansava da rotina daquele negócio, trabalhava muito, não tinha o horário exato, voltava para o mercado de trabalho. Toda vez que eu me desmotivava, eu sempre saía do meu ponto A, que eu estava indo para o ponto B, e voltava para o ponto A, para a estagnação, para o zero. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, poxa, mas esse era o meu propósito. Isso era o que eu realmente amava, era o que eu verdadeiramente adorava fazer. Então, quando eu descobri que era o meu propósito trabalhar com isso que eu faço no Instituto Lyra, isso serviu para mim como fator motivacional. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar o sistema de ancoragem para mim. O que eu fazia? Eu pegava e escrevia o nome de todas as pessoas que eu tinha ajudado e que tinham me dado feedback positivo de que eu realmente tinha ajudado essa pessoa. Eu ia e colocava num post-it no espelho do banheiro. Todo dia, quando eu pensava em desistir, largar a mão e mandava currículo ou qualquer coisa do tipo, eu ia no banheiro, eu olhava para os nomes. Eu acordava de manhã, eu olhava para aqueles nomes. Todas as vezes que eu entrava no banheiro da minha casa, eu lembrava das pessoas que eu já tinha impactado fazendo o que eu realmente amava. Aquilo ali foi impressionante, porque pela primeira vez, quando as pessoas me chamaram para fazer entrevista de emprego e eu voltar para o mercado de trabalho, eu falei não. Quando me ofereceram um cargo muito maior na empresa que eu trabalhava antes para eu voltar, eu também falei não. Mas foi assim que funcionou para mim. Eu coloquei o sistema de âncoras e eu percebi que aquilo ali realmente me ajudava, realmente me mantinha no meu foco. Então você precisa ter muito claro qual que é o significado para você dessa sua mudança de carreira. Por que é importante para você dar um upgrade na sua carreira ou fazer uma transição? Saber esse fator motivacional vai ser muito importante para você colocar ele tanto na sua ancoragem, quanto em todas as outras dicas que eu dei anteriormente. É esse propósito que vai te fazer ir além. Tem gente que me pergunta: Kel, mas como é que eu faço pra fazer minha transição de carreira? Como é que eu vou dar foco nisso se minha vida tá toda cagada? A maioria das pessoas que me procuram estão com essa vida toda cagada. É natural, porque se você não tem planejamento, anos com essa bagunça dentro de si, falta de autoconhecimento, geralmente essa fusão, esses ingredientes que fazem com que você se desespere e procure ajuda. Tem gente que é mais espertinho e procura ajuda antes, mas tudo bem. Isso só significa que você vai demorar um pouquinho mais para poder chegar lá, ou que você vai ter que se dedicar um pouco a mais que as outras pessoas. É normal as pessoas que têm a vida mais bagunçada se desmotivarem no meio do caminho. Só que você não tem que se desmotivar. Você tem que entender que o seu processo e o seu percurso vai ser um pouco mais longo que das outras pessoas. Não existe milagre, bebê. Eu adoro falar isso, né? Não existe milagre, bebê. Você não é uma princesa da Disney. Você não vai decidir ter um propósito de vida e o mês seguinte vai estar tudo arrumado, perfeito. Para você, eu vou te dar um passo a passo do que você precisa fazer para poder entender em que momento você tá. A primeira é: tenha calma. Você tem solução. Ninguém vem quebrado de fábrica. O número 2,
entenda qual é a sua situação agora. Então, se você deve, quanto de dinheiro você deve e quanto que você precisa se organizar para você conseguir construir essa carreira do seu sonho. 3. Qual é o seu primeiro passo? Ok, eu tenho que me planejar, eu tenho que procurar ajuda, eu preciso organizar primeiro a minha vida emocional. Qual que é o ponto que precisa de mais atenção para que você coloque a sua casa em ordem? Outro ponto importante é onde você quer chegar. Qual é o seu objetivo daqui no curto, médio e longo prazo? Outro ponto importante que você precisa se atentar na sua jornada é saiba quais são os problemas que você pode enfrentar. Saber que você pode ser mandado embora, que vai faltar dinheiro, que vai ter hora que não vai ter gente do teu lado, que o boleto vai chegar. Saber que vai faltar cliente, você vai precisar aprender a falar outra língua, vender, planejamento. Saiba quais são esses problemas. Os problemas vão fazer parte. Você ter consciência deles faz com que você busque a solução e não sofra com eles. Outro ponto importante é escolha qual é a sua bandeira. Você vai ajudar pessoas a saírem das carreiras frustradas, como eu? Você vai ajudar mulheres que querem empreender de casa? Você vai ajudar empreendedores que vão alavancar as vendas? O que você vai fazer? Qual é a bandeira que você vai levantar? E por último, sempre tenha o olho na próxima faixa. O que significa isso? Pensa no judô. As pessoas entram no judô, no karatê, não pensando na faixa preta. Eles pensam olhando na próxima faixa. Quem é faixa branca, pensa na faixa bordô. Quem é bordô, pensa na faixa azul. E assim por diante, até que você vire um faixa preta. Não tem como você focar na última faixa se nem a primeira você está fazendo direito. Então, faz a primeira direito, foca na próxima. Faz a próxima direito, foca na próxima. Esse olhar no passo a passo vai fazer com que você chegue aqui sem se desmotivar tanto. Tá bom. Essa foi a trilha para o lirismo. Aqui é onde eu compartilho ideias e insights para você viver do trabalho que você ama. O que significa isso? Encontrar seu propósito de vida e viver 100% dele. Eu sou a Kel Candela e se você quer ter mais acesso a conteúdos, aqui na descrição você vê o link para o nosso canal no Telegram. Lá eu compartilho ideias exclusivas todos os dias com você. Então, se você quer fazer parte, vem pro lirismo.